Existe um erro silencioso que separa aqueles que vivem mendigando reconhecimento daqueles que naturalmente atraem respeito e admiração. Maquiavel observou ao longo de sua vida entre cortesãos e príncipes que os homens fracos imploram por olhares, enquanto os verdadeiramente poderosos criam uma força magnética que atrai sem qualquer esforço aparente. Esta não é apenas uma diferença de comportamento, mas uma revelação sobre a natureza humana que permanece oculta para a maioria. A pergunta que persiste é: por que tantos desperdiçam energia correndo atrás de validação externa, enquanto alguns poucos se tornam o centro gravitacional de qualquer ambiente? A resposta reside em um princípio estratégico que Maquiavel identificou ao estudar os grandes líderes de sua época. Ele notou que aqueles que perseguiam desesperadamente a aprovação alheia revelavam suas fraquezas mais profundas, tornando-se previsíveis, manipuláveis e, ironicamente, invisíveis. O homem que precisa constantemente provar seu valor é como um mendigo na praça pública, gritando por moedas que jamais lhe trarão verdadeira riqueza. Em contrapartida, aqueles que cultivavam uma presença silenciosa, mas magnética, compreendiam que o poder autêntico não se anuncia, ele simplesmente é reconhecido. O mundo moderno amplificou essa dinâmica de forma brutal. Vivemos em uma era onde a necessidade de atenção se transformou em epidemia, onde homens e mulheres constroem identidades inteiras baseadas em curtidas, comentários e validações digitais efêmeras. Maquiavel advertiria que essa corrida frenética por reconhecimento superficial é a evidência mais clara de uma crise existencial coletiva. Aqueles que não possuem substância interna buscam desesperadamente preencher o vazio com aprovação externa, criando um ciclo vicioso que apenas aprofunda sua dependência e fragilidade. Mas os verdadeiramente poderosos compreendem algo que escapa à percepção comum. Eles sabem que a atenção é consequência, nunca objetivo. Maquiavel ensinou que o príncipe sábio deve cultivar qualidades intrínsecas que naturalmente gerem respeito e admiração, sem jamais parecer necessitado dessas coisas. É como a diferença entre acender uma fogueira para ser visto e tornar-se o próprio sol, cuja luz é impossível de ignorar. A pessoa que domina esta arte não apenas atrai atenção, ela define os padrões pelos quais todos os outros serão julgados. Este conhecimento pode parecer contraditório em um primeiro momento, mas representa uma verdade estratégica fundamental. Quanto mais você persegue a atenção diretamente, mais ela se afasta. Quanto mais você constrói valor real em si mesmo, desenvolvendo habilidades, caráter e presença autêntica, mais irresistível você se torna. Maquiavel descobriu que este é o paradoxo central do poder humano. Aqueles que não precisam de atenção são precisamente os que a recebem em abundância, enquanto aqueles que a mendigam permanecem eternamente famintos, observando de longe, enquanto outros ocupam o centro do palco. Maquiavel observou que a maioria dos homens vive em um estado de ansiedade perpétua sobre como são percebidos pelos outros. Esta preocupação constante consome energia vital, que poderia ser direcionada para o desenvolvimento de capacidades reais. O florentino notou que essa obsessão por aprovação externa é, na verdade, uma admissão pública de insegurança e fragilidade interior. Quando um homem precisa constantemente verificar se está sendo notado, ele revela que sua identidade depende inteiramente do olhar alheio, transformando-se em marionete de opiniões externas. A dinâmica é cruel, mas reveladora. Aqueles que perseguem a atenção desesperadamente desenvolvem um tipo de radar emocional hipersensível, constantemente escaneando ambientes em busca de sinais de reconhecimento.
Maquiavel identificaria isso como uma forma de escravidão voluntária, onde o indivíduo abdica de sua autonomia interna para viver à mercê das reações dos outros. Esta dependência cria um ciclo destrutivo. Quanto mais atenção se busca, mais se demonstra carência. E quanto mais carência se demonstra, menos atenção genuína se recebe. O estrategista florentino compreendeu que existe uma diferença abismal entre ser notado por necessidade e ser notado por presença. A pessoa que grita por atenção é como o comediante de praça que precisa constantemente fazer barulho para não ser esquecido. No momento em que a performance cessa, a atenção se esvai instantaneamente. Não há substância que justifique interesse duradouro, apenas um espetáculo temporário que entretém superficialmente, mas não marca profundamente. Maquiavel alertou que essa busca frenética por validação externa possui outro efeito pernicioso. Ela torna o indivíduo completamente previsível. Quando alguém depende de aprovação alheia, seus comportamentos tornam-se facilmente manipuláveis. Basta oferecer ou retirar atenção para controlar completamente suas ações. Os verdadeiramente astutos reconhecem essa vulnerabilidade nos outros e a exploram sem piedade, transformando os sedentos por atenção em ferramentas úteis para seus próprios objetivos. A sociedade moderna amplificou essa dinâmica de formas que Maquiavel jamais poderia ter imaginado, mas certamente teria compreendido perfeitamente. As plataformas digitais criaram um palco infinito, onde milhões competem diariamente por migalhas de reconhecimento. O florentino veria nisso uma demonstração massiva de fraqueza coletiva, onde multidões abdicam de sua dignidade pessoal em troca de validações efêmeras que desaparecem no momento seguinte, deixando apenas um vazio ainda maior. Existe uma razão psicológica profunda para esse comportamento autodestrutivo. Maquiavel entendeu que muitos homens nunca desenvolveram um senso sólido de identidade interna, construindo-se inteiramente baseados em reflexos externos. São como espelhos vazios que apenas reproduzem o que outros projetam neles, sem substância própria. Esta ausência de núcleo interno cria uma fome insaciável por confirmação externa, uma necessidade patológica de ser visto para sentir que existe. O pensador renascentista concluiria que essa é talvez a forma mais trágica de pobreza humana. Não se trata de carência material, mas de vazio existencial. O homem que depende de atenção alheia para sentir-se vivo está fundamentalmente morto por dentro, um fantasma que só se materializa sob o olhar dos outros. E porque esse olhar é sempre temporário e condicionado, ele permanece em estado perpétuo de instabilidade, oscilando entre breves momentos de euforia, quando é notado, e longos períodos de desespero, quando é ignorado. Maquiavel descobriu algo extraordinário ao estudar os príncipes e líderes verdadeiramente influentes de sua época. Eles não perseguiam a atenção. Eles a atraíam naturalmente através de algo muito mais profundo e substancial. O florentino observou que esses homens possuíam uma qualidade intangível, mas inconfundível. Uma presença que comandava respeito sem exigir, que inspirava admiração sem mendigar, que dominava ambientes sem esforço aparente. Esta força magnética não era acidental, mas resultado de cultivo deliberado de qualidades internas genuínas. A diferença fundamental reside na fonte do poder. Enquanto os fracos buscam poder através da validação externa, os verdadeiramente poderosos desenvolvem força interna que naturalmente se irradia. Maquiavel compararia isso à diferença entre uma lâmpada que precisa de energia constante de fora e um sol que gera sua própria luz. O homem de substância não depende de ninguém para brilhar. Ele simplesmente é luminoso por natureza, e essa luminosidade atrai inevitavelmente os olhares alheios.
O estrategista renascentista percebeu que existe uma lei natural invisível governando as interações humanas. As pessoas são instintivamente atraídas por aqueles que demonstram autossuficiência emocional e repelidas por aqueles que exalam necessidade. É como um campo gravitacional psicológico. Quanto mais completo você é em si mesmo, mais forte é a sua força de atração. Quanto mais vazio e carente você aparenta, mais as pessoas se afastam, mesmo que inconscientemente. Maquiavel ensinou que os verdadeiramente sábios compreendem que a atenção é subproduto, nunca produto principal. Quando um homem dedica-se a desenvolver excelência real em suas habilidades, quando cultiva caráter genuíno, quando constrói realizações concretas, a atenção surge como consequência natural e inevitável. É impossível esconder verdadeira competência, assim como é impossível esconder mediocridade. Ambas eventualmente se revelam, independente de qualquer esforço para promover ou ocultar. A maestria nesta arte requer inversão completa de prioridades. Em vez de perguntar como posso fazer as pessoas me notarem, o homem de verdadeiro poder pergunta como posso tornar-me tão valioso que seria impossível não me notarem. Esta mudança de perspectiva altera fundamentalmente toda a dinâmica. Você deixa de ser um suplicante de atenção para tornar-se uma fonte de valor que naturalmente atrai interesse genuíno e duradouro. Maquiavel identificou que os grandes líderes cultivavam algo que ele chamaria de gravitas, uma seriedade interior que emanava a autoridade natural. Não se tratava de arrogância ou prepotência, mas de uma confiança tranquila, enraizada em competência real e autoconhecimento profundo. Essas pessoas não precisavam anunciar seu valor, porque ele era evidente em cada palavra, cada ação, cada decisão. Sua presença por si só comunicava mais do que 1000 discursos de autopromoção jamais poderiam. O Florentino observou também que essa força magnética possui outro benefício estratégico crucial. Ela filtra naturalmente as interações humanas, atraindo pessoas de substância e repelindo parasitas oportunistas. Aqueles que buscam desesperadamente atenção atraem apenas outros igualmente vazios, ou pior ainda, manipuladores que exploram essa necessidade. Em contraste, aqueles que emanam poder genuíno atraem aliados valiosos, pessoas que reconhecem e respeitam verdadeira competência, criando círculos de influência mutuamente benéficos. Maquiavel, se vivesse em nossa era, reconheceria imediatamente que a atenção funciona como moeda em um mercado psicológico governado por leis implacáveis de oferta e demanda. O que é abundante perde valor, o que é escasso torna-se precioso. Aqueles que se oferecem constantemente, que estão sempre disponíveis, que inundam o mundo com sua presença, inconscientemente desvalorizam a si mesmos. A saturação cria indiferença, enquanto a raridade desperta fascínio. O pensador florentino compreendeu profundamente a psicologia da percepção de valor. Ele observou que os príncipes sábios calibravam cuidadosamente suas aparições públicas, sabendo que presença excessiva dilui impacto. Cada aparição era evento, cada palavra carregava peso, precisamente porque não eram desperdiçadas em trivialidades constantes. Esta economia estratégica da presença amplificava dramaticamente a influência de cada interação, transformando momentos comuns em ocasiões memoráveis. A maioria das pessoas opera sob premissa completamente invertida. Elas acreditam que quanto mais se expõem, mais valor criam, quando na verdade estão apenas inflacionando sua moeda pessoal até torná-la completamente sem valor. Maquiavel veria nisso um erro estratégico fatal, semelhante a um comerciante que inunda o mercado com seu produto, destruindo seus próprios preços. O resultado inevitável é irrelevância, a pior forma de invisibilidade, porque resulta não de ausência, mas de excesso.
O Florentino ensinou que existe uma relação inversamente proporcional entre quantidade de exposição e qualidade de impacto. Quanto mais você se torna onipresente, menos memorável cada aparição se torna. Suas palavras perdem peso porque são previsíveis e abundantes. Suas ações deixam de impressionar porque tornaram-se rotina. Você se transforma em ruído de fundo, presente, mas não percebido, visível, mas não visto, como papel de parede que ninguém realmente observa. Os verdadeiramente astutos compreendem que atenção de qualidade é radicalmente diferente de atenção de quantidade. Maquiavel preferiria ser lembrado intensamente por poucos do que esquecido instantaneamente por muitos. Uma única interação profunda que marca permanentemente vale infinitamente mais que 1000 interações superficiais que evaporam no instante seguinte. Esta é a diferença entre influência real e mera visibilidade, entre deixar legado e simplesmente ocupar espaço. A estratégia dos poderosos, portanto, envolve cultivo deliberado de escassez calibrada. Não se trata de desaparecer completamente, mas de aparecer com propósito, peso e timing perfeito. Maquiavel compararia isso à arte do general que escolhe meticulosamente quando e onde engajar batalha, sabendo que comprometer forças indiscriminadamente leva apenas à derrota. Cada aparição deve ter razão estratégica. Cada palavra deve carregar significado. Cada ação deve gerar impacto mensurável. O pensador renascentista observaria que nossa era digital violou completamente esta sabedoria, criando uma cultura de exposição perpétua, onde todos tentam estar em todos os lugares simultaneamente. O resultado é uma cacofonia ensurdecedora, onde ninguém realmente ouve ninguém. Todos gritam, mas ninguém escuta. Todos aparecem, mas ninguém é visto. Neste ambiente caótico, aquele que compreende e aplica princípios de escassez estratégica possui vantagem devastadora. Maquiavel identificou que a independência emocional é talvez a arma mais formidável no arsenal do poder pessoal. O homem que não necessita de validação externa é como uma fortaleza inexpugnável, impermeável às manipulações que controlam as massas. Esta autossuficiência não significa isolamento ou frieza, mas liberdade fundamental de viver segundo seus próprios padrões internos, não segundo o termômetro oscilante da opinião alheia. O Florentino observou que a maioria das pessoas vive em estado de escravidão emocional invisível. Suas emoções sobem e descem conforme a maré da aprovação externa, criando uma montanha-russa psicológica exaustiva. Um elogio os eleva ao céu, uma crítica os joga no abismo. Esta instabilidade fundamental os torna completamente vulneráveis a qualquer um que compreenda como manipular aprovação e desaprovação. São marionetes cujas cordas ficam nas mãos de quem quer que escolha puxá-las. Em contraste, aqueles que cultivaram verdadeira autossuficiência emocional possuem um centro de gravidade interno inabalável. Maquiavel reconheceria neles a virtude que tanto admirava, uma força interior que permanece constante independentemente das circunstâncias externas. Essas pessoas não são afetadas por elogios excessivos, nem destruídas por críticas severas. Elas possuem uma bússola interna calibrada que orienta suas ações baseada em princípios próprios, não em reações alheias. Esta qualidade confere vantagem estratégica monumental em qualquer arena de competição humana. O adversário que depende de validação externa pode ser facilmente desestabilizado, alternando-se entre elogio e crítica, criando confusão e paralisia decisória. Mas aquele que possui independência emocional genuína permanece imperturbável, mantendo clareza estratégica enquanto outros se perdem em turbulência emocional. Maquiavel veria nisso o equivalente psicológico de terreno elevado em batalha.
O desenvolvimento desta autossuficiência requer jornada interior profunda e muitas vezes dolorosa. Maquiavel entenderia que não se trata de simplesmente decidir, não se importar com opiniões alheias, mas de construir fundação interna tão sólida que validação externa torna-se redundante. É preciso conhecer-se profundamente, aceitar-se completamente e comprometer-se totalmente com padrões próprios de excelência. Este processo forja caráter de forma que nenhuma aprovação externa jamais poderia. O pensador florentino notou que a autossuficiência emocional paradoxalmente aumenta o respeito alheio. Quando as pessoas percebem que você não pode ser manipulado através de aprovação ou desaprovação, quando veem que você permanece fiel aos seus princípios independentemente das consequências sociais, algo notável acontece. Elas começam a respeitá-lo profundamente, mesmo que discordem de você. Há algo magnético em alguém que não pode ser comprado, dobrado ou quebrado através de pressão social. Esta independência emocional também libera energia psicológica tremenda. Enquanto outros desperdiçam recursos mentais, preocupando-se obsessivamente com percepções alheias, o autossuficiente canaliza toda essa energia para propósitos produtivos. Maquiavel calcularia isso como vantagem competitiva brutal. É como correr uma maratona sem carregar peso extra que todos os outros carregam. A diferença no desempenho final torna-se astronômica ao longo do tempo. Maquiavel compreendeu que o mistério possui poder magnético sobre a psicologia humana. Aquilo que é completamente conhecido perde fascínio. Aquilo que permanece parcialmente velado desperta curiosidade irresistível. Os verdadeiramente astutos calibram cuidadosamente o que revelam e o que mantém reservado, criando aura de profundidade que convida a especulação e interesse contínuos. Eles entendem que revelar tudo é render todo o poder, enquanto preservar elementos de enigma mantém as pessoas perpetuamente engajadas. O florentino observou que aqueles que contam tudo sobre si mesmos, que compartilham cada pensamento, cada sentimento, cada detalhe de suas vidas, inadvertidamente se tornam livros já lidos e arquivados. Não há nada mais a descobrir, nenhuma surpresa possível, nenhuma camada adicional a explorar. A familiaridade excessiva não apenas gera desprezo, como diz o ditado popular. Ela gera indiferença, que é talvez pior. As pessoas simplesmente param de prestar atenção porque já sabem tudo o que há para saber. Os mestres desta arte praticam o que Maquiavel chamaria de economia estratégica da revelação. Eles compartilham o suficiente para criar conexão genuína, mas retêm o bastante para manter fascinação ativa. Cada revelação é dosada, cada camada descoberta conduz a outra ainda mais profunda. É como uma cebola infinita, onde cada casca removida revela não o núcleo final, mas outra casca igualmente intrigante. Este processo mantém as pessoas permanentemente investidas, sempre querendo saber mais. O pensador renascentista reconheceria que o mistério funciona como amplificador psicológico de valor percebido. Quando algo não é imediatamente compreensível, a mente humana automaticamente lhe atribui maior significância. Presume-se profundidade onde há obscuridade, assume-se sabedoria onde há silêncio. Esta tendência cognitiva pode ser calibrada estrategicamente por aqueles que compreendem suas dinâmicas, criando percepção de valor que excede até mesmo a realidade. Maquiavel advertiu, contudo, que existe linha tênue entre mistério estratégico e mera opacidade vazia. O verdadeiro poder do mistério vem de genuinamente haver profundidade a ser descoberta, não de criar fumaça sem fogo. Aqueles que tentam parecer misteriosos sem possuir substância real são eventualmente expostos como fraudes vazias. O mistério autêntico emerge naturalmente de complexidade genuína,
de camadas reais de experiência, conhecimento e caráter que não podem ser plenamente reveladas em interações superficiais. A era digital destruiu quase completamente a capacidade de manter mistério, transformando vidas em transmissões ao vivo, contínuas, onde nada permanece privado ou desconhecido. Maquiavel veria nisso um desastre estratégico coletivo, onde milhões voluntariamente abdicam de uma das ferramentas mais poderosas de influência pessoal. Aqueles que resistem a essa tendência, que mantêm partes significativas de suas vidas privadas e insondáveis, possuem vantagem dramática em um mundo onde todos os outros são livros abertos. O cultivo de mistério requer também conforto fundamental com ser mal compreendido. Maquiavel sabia que nem todos compreenderão suas ações, seus silêncios, suas escolhas. Muitos preencherão as lacunas com interpretações errôneas. O homem verdadeiramente forte aceita isso como custo necessário de manter profundidade. Ele não sente necessidade compulsiva de corrigir cada percepção incorreta, de explicar cada decisão, de justificar cada escolha. Esta paz com a incompreensão alheia é, ela própria, forma suprema de poder. Maquiavel distinguia brutalmente entre substância genuína e performance vazia. O Florentino observou que muitos homens dedicam energia monumental a parecer importantes, enquanto negligenciam completamente tornar-se importantes de fato. Esta inversão de prioridades cria castelos de cartas que desmoronam ao menor sopro de adversidade. A aparência sem fundamento é como árvore com folhagem exuberante, mas raízes rasas, destinada a tombar na primeira tempestade. O estrategista renascentista ensinou que valor real é construído através de competência mensurável, realizações concretas e caráter testado sob pressão. Estas coisas não podem ser falsificadas indefinidamente. Um homem verdadeiramente competente em seu ofício não precisa anunciar sua maestria. Ela se revela inevitavelmente através de resultados superiores. Um caráter genuinamente forjado permanece sólido quando as circunstâncias deterioram, enquanto personagens fabricadas desmoronam, revelando o vazio interior. Maquiavel notaria que a sociedade moderna criou indústria inteira dedicada a fabricar ilusões de relevância sem substância correspondente. Pessoas constroem personas elaboradas nas redes sociais que não possuem correlação alguma com suas vidas reais. Cultivam aparências de sucesso enquanto suas realidades são de fracasso. Projetam imagens de felicidade enquanto sofrem internamente. Esta dissonância entre imagem e realidade eventualmente gera colapso psicológico porque nenhum ser humano pode manter indefinidamente duas existências paralelas contraditórias. Os verdadeiramente sábios fazem o oposto. Eles investem primariamente em desenvolver capacidades reais, em alcançar conquistas genuínas, em cultivar virtudes autênticas. A promoção dessas coisas, quando necessária, torna-se trivial, porque há substância real a comunicar. Maquiavel compararia isso à diferença entre vender produto excelente e vender promessa vazia. O primeiro se vende naturalmente através de qualidade intrínseca. O segundo requer hype constante para mascarar inadequação fundamental. O pensador florentino compreendeu que construção de valor real é processo lento, árduo e muitas vezes solitário. Requer milhares de horas de prática deliberada, enfrentamento repetido de falhas, refinamento contínuo através de feedback brutal da realidade. Não há atalhos, não há truques, não há hacks mágicos. Este caminho exige disciplina férrea e paciência extraordinária. A maioria a abandona porque os resultados não são instantâneos, preferindo ilusões gratificantes de curto prazo a conquistas reais de longo prazo. Mas aqueles que persistem nesta jornada desenvolvem algo que Maquiavel valorizava acima de quase tudo: virtude.
Esta qualidade transcende mera competência técnica, abrangendo força de caráter, resiliência sob adversidade, capacidade de executar sob pressão e sabedoria forjada através de experiência real. A virtude não pode ser fingida, não pode ser comprada, não pode ser concedida. Ela deve ser conquistada através de provações genuínas, tornando-se parte indissociável da identidade da pessoa. Maquiavel advertiria que a ilusão de relevância possui ainda outro perigo mortal. Ela cria feedback loops destrutivos, onde a pessoa se torna cada vez mais desconectada da realidade. Rodeada apenas por validações superficiais, baseadas em personas falsas, ela perde completamente contato com suas capacidades e limitações reais. Quando a realidade inevitavelmente força a confrontação, o choque é devastador porque todo o edifício de autoilusão desmorona simultaneamente, muitas vezes destruindo completamente a pessoa no processo. Maquiavel entendia profundamente que poder está intrinsecamente conectado ao controle do tempo e da atenção próprios. Aqueles que reagem impulsivamente a cada demanda externa, que estão constantemente disponíveis para todos, que permitem que outros ditem suas prioridades, essencialmente entregaram controle de suas vidas. O Florentino veria nisso forma sutil de servidão, onde o escravo nem mesmo reconhece suas correntes, porque são feitas de expectativas sociais invisíveis. O homem verdadeiramente poderoso governa soberanamente seu próprio tempo. Ele decide quando aparece, quando responde, quando engaja. Esta soberania temporal não é rudeza ou arrogância, mas reconhecimento fundamental de que tempo é o recurso mais escasso e valioso que qualquer pessoa possui. Maquiavel aconselharia proteger este recurso com ferocidade absoluta, concedendo acesso apenas mediante critérios rigorosamente estabelecidos que servem objetivos estratégicos próprios. A presença intencional é conceito que Maquiavel praticava instintivamente. Cada aparição pública, cada carta escrita, cada conselho dado era cuidadosamente calibrado para máximo impacto. Nada era casual ou acidental. Esta deliberação transformava até mesmo interações mundanas em oportunidades estratégicas. As pessoas percebiam que quando Maquiavel dedicava tempo a algo ou alguém, havia peso e propósito nisso, elevando automaticamente o valor percebido de cada interação. O Florentino contrastaria isso com a compulsão moderna de responder instantaneamente a tudo, de estar sempre online, sempre disponível, sempre conectado. Esta responsividade perpétua não demonstra consideração ou eficiência, mas sim ausência de prioridades claras e falta de respeito pelo próprio tempo. Maquiavel perguntaria: se você não valoriza seu próprio tempo, por que outros deveriam? Se você trata sua atenção como recurso infinito e gratuito, por que alguém deveria considerá-la preciosa? Os verdadeiramente estratégicos criam deliberadamente fricção temporal. Eles não respondem imediatamente. Estabelecem fronteiras claras de disponibilidade. Fazem as pessoas esperarem quando apropriado. Este comportamento não é capricho, mas calibração psicológica sofisticada. Maquiavel sabia que aquilo pelo qual se espera adquire valor adicional, enquanto aquilo que está sempre disponível perde prestígio. A escassez temporal amplifica impacto quando finalmente a presença é concedida. Esta abordagem também serve como filtro natural. Questões verdadeiramente importantes persistirão através da espera, enquanto trivialidades se resolverão sozinhas ou revelarão sua insignificância. Maquiavel veria nisso eficiência brutal, onde o tempo funciona como peneira, separando o essencial do irrelevante. Aqueles que exigem atenção imediata para assuntos triviais aprendem que com você isso não funcionará, eventualmente ou respeitando seus limites ou buscando alvos mais fáceis.
O pensador renascentista observaria que o domínio do tempo próprio comunica não verbalmente, mas poderosamente. Declara ao mundo que você possui agenda própria, que sua vida opera segundo lógica interna, que você não está à disposição para ser interrompido arbitrariamente. Esta declaração silenciosa de autonomia eleva automaticamente status percebido. As pessoas reconhecem, ainda que inconscientemente, que lidam com alguém que controla seu próprio destino, não com alguém que reage passivamente às circunstâncias externas. Maquiavel reconheceu que valor pessoal e influência social, embora relacionados, não são a mesma coisa. Uma pessoa pode possuir competências extraordinárias, mas permanecer desconhecida se não souber como converter esse valor em influência percebida. O Florentino estudou esta alquimia social meticulosamente, identificando que os verdadeiramente poderosos dominavam a arte sutil de permitir que outros descobrissem seu valor, ao invés de proclamá-lo diretamente. Esta distinção é absolutamente crucial. Quando você anuncia seu próprio valor, as pessoas instintivamente se tornam céticas, suspeitando de autopromoção exagerada. Mas quando elas descobrem seu valor através de observação independente, através de experiência direta, através de testemunhos de terceiros confiáveis, a credibilidade é infinitamente maior. Maquiavel chamaria isso de princípio da descoberta guiada, onde você cria condições para que outros cheguem às conclusões que você deseja que eles alcancem, mas sentindo que chegaram lá por mérito próprio. O Florentino observou que os mestres desta arte criam oportunidades para demonstração em vez de declaração. Eles não dizem, sou excelente estrategista. Eles resolvem problemas estratégicos complexos de forma que outros observem e reconheçam naturalmente a maestria. Não anunciam, sou líder natural. Eles assumem liderança em situações críticas de maneira tão competente que o reconhecimento emerge espontaneamente do grupo. A diferença é sutil, mas monumentalmente importante. Maquiavel também identificou o poder do endosso de terceiros como multiplicador de influência. Uma pessoa se autoelogiando vale muito menos que 10 pessoas elogiando essa mesma pessoa. Os verdadeiramente astutos cultivam, portanto, uma rede de pessoas que testemunharam diretamente seu valor e voluntariamente comunicam isso a outros. Este efeito cascata cria reputação orgânica infinitamente mais poderosa que qualquer campanha de autopromoção jamais poderia. O estrategista renascentista advertiria contra a armadilha da modéstia excessiva. Não se trata de esconder completamente suas realizações, mas de permitir que sejam descobertas, ao invés de impostas. Existe arte delicada em mencionar conquistas de forma contextualmente apropriada, em resposta a situações relevantes, sem parecer vanglorioso. Maquiavel compararia isso a semear um jardim versus empurrar flores nas mãos das pessoas. Uma abordagem cultiva crescimento natural, a outra gera rejeição. A transformação de valor em influência também requer compreensão sofisticada de audiências diferentes. Maquiavel sabia que o que impressiona mercadores não impressiona príncipes. O que persuade soldados não persuade filósofos. Os verdadeiramente hábeis calibram suas demonstrações de valor para ressoar especificamente com quem precisam influenciar. Eles não tentam impressionar todos, mas sim impactar profundamente aqueles cuja opinião realmente importa para seus objetivos estratégicos. O Florentino notaria que, na era digital, esta alquimia tornou-se simultaneamente mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque plataformas amplificam demonstrações de competência para audiências vastas instantaneamente. Mais difícil porque a saturação de conteúdo torna extraordinariamente desafiador destacar-se genuinamente.
Aqueles que dominam esta nova dinâmica combinam valor autêntico com compreensão profunda de mecânicas de atenção digital, criando influência que é tanto merecida quanto estrategicamente cultivada. Maquiavel compreendeu que o último bastião do verdadeiro poder reside na impermeabilidade ao julgamento alheio. O florentino viveu em era de intrigas brutais, traições constantes e críticas venenosas. Ele reconheceu que aquele que pode ser ferido por opiniões externas possui vulnerabilidade fatal, que será inevitavelmente explorada por adversários. A construção de fortaleza interior inexpugnável torna-se, portanto, não luxo, mas necessidade absoluta para qualquer um que aspire a poder duradouro. Esta fortaleza não se constrói através de arrogância ou insensibilidade, mas através de clareza profunda sobre quem você é e inabalável comprometimento com seus princípios. Maquiavel aconselharia cada pessoa a definir padrões internos rigorosos contra os quais julgar-se, padrões que excedem qualquer crítica externa possível. Quando você é seu próprio crítico mais severo e ainda assim mantém amor próprio sólido, opiniões alheias tornam-se irrelevantes. Ou confirmam o que você já sabe, ou são infundadas e, portanto, descartáveis. O pensador florentino observou que crítica e elogio são frequentemente apenas ruído, desprovidos de insight genuíno. A maioria das pessoas julga baseada em fragmentos de informação, através de lentes de seus próprios preconceitos e limitações. Aceitar tais julgamentos como verdade seria permitir que cegos guiassem sua visão. Maquiavel desenvolveu capacidade rara de extrair feedback útil quando presente, descartando o ruído emocional que geralmente acompanha críticas e elogios. A resiliência ao julgamento externo libera poder fenomenal. Quando você não pode ser controlado através de aprovação ou desaprovação social, suas opções expandem dramaticamente. Você pode tomar decisões impopulares, mas corretas. Pode seguir caminhos não convencionais, mas recompensadores. Pode permanecer fiel a convicções, mesmo quando todos discordam. Maquiavel reconheceria nisso a essência da verdadeira liberdade. Não liberdade de consequências, mas liberdade de escolha genuína, não contaminada por covardia social. O florentino advertiria, contudo, contra confundir resiliência com impermeabilidade absoluta. Existe diferença entre não ser controlado por opiniões alheias e não considerá-las absolutamente. Sabedoria está em filtrar input externo através de discernimento próprio, retendo insights válidos e descartando projeções irrelevantes. Os verdadeiramente sábios mantêm fronteiras flexíveis, firmes o suficiente para proteger, mas permeáveis o suficiente para aprender quando apropriado. Esta fortaleza interior manifesta-se também em tranquilidade sob ataque. Maquiavel admirava aqueles que permaneciam calmos e focados, enquanto sob assalto de críticas, difamações ou até mesmo ameaças físicas. Esta serenidade não é apatia, mas força concentrada, como rocha imóvel enquanto ondas quebram furiosas contra ela. A tempestade eventualmente passa, a rocha permanece. Aqueles que se desestabilizam emocionalmente a cada crítica vivem em caos perpétuo, enquanto os resilientes mantêm curso firme, independentemente de turbulências externas. O estrategista renascentista reconheceria que construir esta fortaleza requer passar por fornalhas de crítica e rejeição repetidamente. É através do enfrentamento de julgamentos severos, da sobrevivência a ataques reputacionais, da manutenção de dignidade durante desaprovação coletiva que a resiliência genuína se forja. Não há atalho para este processo. Como aço que deve ser temperado no fogo, o caráter forte emerge apenas de provações reais. Maquiavel concluiria que esta fortaleza interior é talvez a característica mais distintiva,
separando aqueles que perseguem a atenção daqueles que atraem poder. Os primeiros são como cataventos, girando conforme sopram os ventos da opinião pública. Os segundos são como montanhas, inamovíveis em sua essência enquanto tempestades passam. E é precisamente esta solidez, esta confiabilidade, esta previsibilidade baseada em princípios internos, ao invés de pressões externas, que gera o respeito profundo e a admiração duradoura que nenhuma busca por atenção jamais poderia alcançar. Ao longo desta jornada pelas observações penetrantes de Maquiavel, uma verdade fundamental emerge com clareza cristalina. A busca desesperada por atenção não é apenas estratégia falha, é confissão pública de vazio interior e fragilidade existencial. Os verdadeiramente poderosos compreendem algo que escapa à percepção comum. A tensão é consequência natural de substância genuína, nunca objetivo primário. Quando você constrói valor real através de competência, caráter e propósito autêntico, quando cultiva independência emocional e mistério estratégico, quando governa soberanamente seu tempo e permanece inabalável diante de julgamentos alheios, a atenção flui inevitavelmente em sua direção, sem que você precise mendigar por ela. O Florentino nos revelou que existe diferença abismal entre ser notado e ser respeitado, entre ocupar espaço e comandar presença, entre fazer barulho e exercer influência. A maioria confunde essas distinções, perseguindo visibilidade superficial, enquanto negligencia desenvolvimento de fundamentos profundos que geram impacto duradouro. Maquiavel nos mostraria que esta inversão de prioridades condena pessoas a vidas de relevância ilusória, onde toda validação é temporária, toda satisfação é efêmera, todo reconhecimento precisa ser constantemente reconquistado, porque não há alicerce sólido sustentando a estrutura. Os princípios revelados ao longo deste conteúdo não são meras teorias abstratas, mas ferramentas práticas forjadas através da observação meticulosa da natureza humana. Quando você para de correr atrás de atenção e começa a construir magnetismo genuíno, quando substitui necessidade por autossuficiência, quando troca performance vazia por competência real, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser mais um na multidão sedenta por validação e torna-se força gravitacional que naturalmente atrai respeito, admiração e influência. Esta transformação não acontece da noite para o dia, mas cada passo nesta direção o afasta da escravidão emocional e o aproxima da verdadeira liberdade pessoal. Maquiavel nos legou sabedoria que transcende séculos precisamente porque fundamenta-se em verdades imutáveis sobre poder e natureza humana. Em mundo cada vez mais dominado por busca frenética de atenção digital, suas lições tornam-se ainda mais valiosas. Aqueles que resistem à tentação de mendigar validação nas redes sociais, que cultivam pacientemente substância real, longe dos holofotes, que desenvolvem fortalezas interiores, enquanto outros constroem fachadas vazias, posicionam-se para dominar era futura. A superficialidade eventualmente se revela, mas profundidade genuína permanece valiosa eternamente. A pergunta final que ecoa é simples, mas profunda. Você continuará correndo atrás de atenção efêmera ou começará a construir poder duradouro? Continuará sendo reflexo do olhar alheio ou cultivará luz própria impossível de ignorar? A escolha é sua, mas entenda que cada momento dedicado a buscar aprovação externa é momento roubado de desenvolvimento interno. E no grande teatro da existência humana, Maquiavel nos lembra que aqueles que constroem fundações sólidas, invisíveis, eventualmente erguem impérios visíveis, enquanto aqueles que constroem apenas aparências vistosas veem tudo desmoronar ao primeiro teste de realidade.
Se este conteúdo ressoou com algo profundo em você, se reconheceu verdades que talvez já intuísse, mas nunca visse articuladas com esta clareza, deixe sua marca aqui. Curta este vídeo como declaração silenciosa de que você está entre aqueles que escolheram substância sobre superfície. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se neste canal para continuar esta jornada de transformação baseada em sabedoria atemporal que separa os eternamente famintos por validação daqueles que se alimentam de propósito próprio.